Bom dia, graça e paz, meus irmãos. Hoje nós estamos chegando no 33º dia do nosso projeto 40 dias de jejum e oração. O tema dessa semana são resultados, exemplos bíblicos de avivamento, e o tema de hoje, a restauração do culto a Deus. O rei Ezequias foi usado por Deus para restaurar a adoração e os sacrifícios no templo. Nessa história, teremos diversos princípios que poderemos aplicar nos cultos em nossas igrejas. Creio que precisamos restaurar e alinhar os cultos nas igrejas de acordo com Deus e Sua palavra. Existem igrejas onde os cultos são mortos, cheios de rituais e tradições humanas, cultos cheios de cânticos, mas com pouca adoração em espírito e em verdade. Algumas pregações não movem nem sequer uma palha, talvez com conteúdo bíblico, mas sem o fogo do Espírito Santo. Pastores sem unção, apenas cumprindo a sua obrigação dominical. Como precisamos de restauração em nossos cultos. Então vamos observar em primeiro lugar a restauração dos ministros e do templo. Segundo Crônicas 29, versículo 4 e 5, diz assim: convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica no lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Retirem tudo o que é impuro do santuário. O rei Ezequias reuniu os sacerdotes e levitas e exortou-os à consagração e santificação. Ele tinha consciência que o nosso Deus é santo e não admite pecado, principalmente naqueles que têm a responsabilidade de ministrar. Aplicando em nossas igrejas, pastores, líderes, músicos e cantores devem estar em plena santificação para o serviço do culto. Mas o que temos visto hoje? Pastores deixando a esposa e casando-se com outras, devendo na praça, viciados em pornografia, falando palavrões sem santidade, sem vida de jejum e oração. Pessoas servindo nos ministérios, no louvor, no ensino, mas com a vida podre. Mulheres participando do louvor com roupas indecentes. Músicos cobrando da igreja para servir. Depois que saem da igreja, vão para os bares tomar bebida alcoólica. Depois do culto, saem com as jovens da própria igreja para namoros indecentes e cheios de sensualidade e sexualidade. Muito barulho, muitos cânticos, mas nenhuma vida espiritual. É hora de mudanças. Chega de blasfêmias e provocações à ira de Deus. Precisamos, como o rei Ezequias, restaurar o culto a Deus. Segundo, o perdão dos pecados. Segundo Crônicas 29, versículo 20 até o versículo 24, diz assim: cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado, em favor da realeza, do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então, os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes, para a oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado holocausto e oferta pelo pecado. O rei reuniu os sacerdotes e trouxeram diversos animais, os sacrificaram e aspergiram o sangue sobre o altar em favor de todo o povo. A Bíblia afirma que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo já fez o sacrifício final.
Não necessitamos mais de sacrificar animais, porque o sangue de Jesus Cristo tem o poder para purificar de todo o pecado. O rei, líder do povo de Deus, promoveu a santificação do povo. Hoje, os pastores, líderes do povo de Deus, devem também promover a santificação das pessoas. Como? Pregando a palavra com poder, exortando a igreja a buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, convocando a igreja para jejum e oração. Certamente Deus vai começar uma reforma e uma faxina no coração de cada crente, de tal forma que quando a igreja se reunir, haverá manifestação da presença de Deus com poder. Em terceiro lugar, o louvor e a adoração foram genuínos. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículo 25 ao versículo 30, diz assim: o rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e harpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei, e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim os levitas ficaram em pé, preparados com os instrumentos de Davi, e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciado o sacrifício, começou também o canto em louvor ao Senhor, ao som das cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Os músicos e cantores tomaram suas posições. Agora sim, santificados, em condições espirituais de ministrarem perante o Senhor, começou o culto. Começaram os louvores, e o poder foi tão grande que o povo se prostrou em adoração ao Senhor. O rei e todos os demais se ajoelharam e adoraram. Como precisamos ver isso acontecendo em nossas igrejas? Em alguns lugares existe muita aparência de adoração, mas na realidade há nenhuma manifestação do poder de Deus. Ah, como falta adoração em espírito e em verdade, meus irmãos. Mas se os pastores, líderes e ministros que participam do culto se santificarem, levarem Deus a sério, com certeza experimentaremos um grande avivamento espiritual. Chega de animamento, precisamos de avivamento. E quarto e último, o culto do Senhor foi reestabelecido. Segundo Crônicas 29, verso 35 e verso 36. Houve holocausto em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão e com as ofertas derramadas que acompanhavam esse holocausto. Assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com Deus, com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Notem a frase: assim foi restabelecido o culto no templo do Senhor. Que maravilha, que bênção! O culto foi restabelecido. Não uma reunião de pessoas, mas o verdadeiro culto ao Senhor. O rei e o povo se alegraram porque Deus fez uma grande obra em tão pouco tempo. Deus é poderoso para enviar um poderoso avivamento espiritual e em pouco tempo reestabelecer os cultos em nossas igrejas de acordo com a sua vontade. Um louvor que agrada ao Senhor e não ao povo. Uma pregação que seja uma espada do Senhor e não piadinhas que só produzem risadas. Precisamos de um verdadeiro culto onde o poder de Deus se manifeste, trazendo convicção de pecado, salvação, libertação, transformação e produção da vida de Cristo em nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, que você e eu abra o coração para Deus. Vamos buscar esse avivamento, vamos reestabelecer e aperfeiçoar o nosso culto em adoração ao nosso Deus.
Nós temos alguns motivos de oração para hoje. Ore para que pastores e demais líderes das igrejas sejam consagrados e santificados. Ore para que os ministros do altar sejam tão santos que os louvores a Deus sejam efetuados em espírito e em verdade. Ore por total restauração dos cultos em nossas igrejas, para que Deus se manifeste com poder e seja glorificado. E ore para que Deus manifeste o seu poder, também restaurando a vida espiritual, restaurando a condição emocional, psicológica, restaurando a condição física das pessoas, restaurando a nossa cidade e renovando a esperança de todos nós. Deus abençoe você, tenha um bom dia no nome de Jesus.